Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre o metabolismo e a saúde. Se você não controla o fungo candidíase, o fungo candidíase controla você. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo, e hoje quero falar com você um pouco mais a fundo sobre o problema da infecção pelo fungo candidíase que está acabando. As pessoas com sobrepeso, as pessoas com obesidade, as pessoas com diabetes estão cheias de fungo candidíase. Inclusive, há algumas pessoas bem magras que não têm sobrepeso, que não têm obesidade, que não têm diabetes, que estão cheias de fungo candidíase. Acabei de chegar do México, onde estive inaugurando uma nova filial da Natural Slim em Coyoacán, no DF. Temos lá Condesa, Satélite e Coyoacán. E venho muito feliz porque no México eu me fascino. Me fascino pelos mexicanos, me fascina a cultura, me fascina a história, me fascina a comida. Eu amo o México, é como minha segunda pátria. E lá eu tenho uma consultora, ela se chama Andrea Morales, uma consultora certificada em metabolismo do México, que acabou de me fazer este presente. Ela me deu este bonequinho que ela mesma fez à mão, é o bonequinho Cândida. Aqui ela colocou um cartão que dá o nome e diz Cândida, e até me colocou uma foto dentro do fungo como se vê em um microscópio. Então, basicamente, este é o bonequinho Cândida, que é meu bonequinho Dongo Cândida, né? Cândida tem sido uma companheira minha por muitos anos, porque desde que comecei a trabalhar com o tema do metabolismo, percebi que ninguém realmente conseguia emagrecer, perder peso de forma permanente se não conseguisse. De uma forma ou de outra, reduzir a infecção do fungo candidíase. O fungo candidíase todos nós temos no corpo. Se você pertence à raça humana, você tem fungo candidíase. Algumas pessoas dizem, mas eu posso medir isso? Não vale a pena medi-lo. Há um teste que o mede, mas é um teste que custa mais de $300 e ninguém quer pagar. A melhor forma de saber quanto fungo há no seu corpo é observar os indicadores. Existem 22 indicadores de fungo candidíase. Você verá que em meu livro, O Poder do Metabolismo, estou mencionando que há 22 indicadores. Coisas como sinusite, enxaqueca, coceira na pele, dor ao ter sexo, alergia a roupas metálicas, infecções, muitos gases, porque o fungo candidíase produz todas essas manifestações, produz manifestações de metabolismo lento. Quando uma pessoa tem muito fungo no corpo, ela não consegue emagrecer, e se emagrece, recupera rapidamente o peso, ou seja, não consegue recuperar seu metabolismo. Vou um momentinho ao quadro para explicar um pouquinho mais profundamente o tema do fungo candidíase, porque me parece que é um dos temas mais importantes que nós trabalhamos dentro do Metabolismo TV, e todos vocês merecem ter a informação atualizada. Vejam, a Cândida, o fungo Cândida, na verdade seu nome verdadeiro com nome e sobrenome é Candida albicans. Este fungo Candida albicans, o sobrenome albicans, tem sua origem na palavra albino. Você sabe que uma pessoa que é albina é uma pessoa que é completamente branca, ou seja, que não tem cor na pele. Os albinos têm a pele completamente branca. O fungo candidíase é chamado de Candida albicans, porque na verdade é um fungo branco de fato. É um branco tão resplandecente que quase brilha. Por exemplo, quando uma pessoa tem muito fungo candidíase no corpo, uma infecção muito severa, onde quer que você veja a candidíase, você pode vê-la, às vezes, em crianças menores de idade. Os bebês podem apresentar uma manchinha na língua. Aqui em Porto Rico, eles têm um nome para isso, chamam de sapo, não sei porquê. Mas às vezes o bebê tem uma manchinha branca redondinha na língua. E às vezes são bebês que ainda estão sendo amamentados, que estão recebendo o leite de sua mãe, e essa manchinha branca é um branco bem brilhante, assim como minha camisa. Essa manchinha branca é uma mancha de fungo. O fungo, como é um branco, assim como o fosforescente, é perceptível quando está presente. Há mulheres, por exemplo, que quando estão amamentando, apresentam esse fungo branco ao redor do mamilo, e isso reflete que o corpo dessa mulher está excessivamente cheio de fungos, pois o fungo ataca muito as membranas. Os fungos, como a candidíase, e os fungos não. São organismos que chamamos de saprófitas. Saprófitas. A palavra saprófitas você pode ver em um dicionário, mas saprófitas vem do grego sapro. Sapro quer dizer morte. Por que chamam os fungos de saprófitas? Bem, chamam de saprófitas porque tem a ver com coisas mortas. Para que haja muito fungo em um corpo, é necessário que haja bastante tecido morto. Ou seja, os fungos sempre se aproveitam de um corpo fraco.
O fungo candidíase é um parasita oportunista, todos nós o temos dentro do corpo. E quando você tem um corpo, o corpo como tal, certo. Se você tem muito fungo, isso significa que o corpo criou um ambiente propício para que esse fungo se reproduzisse. Saprocita vem de sapro, sapro quer dizer morte, e o que acontece é que as pessoas que têm muito fungo no corpo são pessoas que também têm muito tecido, que está morrendo dentro do corpo. Isso acontece muito com pessoas obesas. Por exemplo, qual é a condição comum entre uma pessoa que tem muita obesidade e uma pessoa que tem diabetes? Por exemplo, a obesidade ocorre somente quando há muita glicose. A única forma de uma pessoa engordar é que haja glicose alta. Agora, quando a diabetes ocorre, pois somente quando uma pessoa tem a glicose muito alta, o que a obesidade e a diabetes têm em comum? O mesmo. Ambas dependem de um nível alto de glicose. Portanto, uma pessoa que deseja evitar a obesidade deve evitar a glicose alta, que é o que os carboidratos refinados produzem. Um diabético que queira controlar sua diabetes com menos insulina ou sem insulina, o que deve evitar? Pois os alimentos que elevam demais a glicose, porque a condição comum entre obesidade e diabetes é a glicose alta, se você controla a glicose alta, você emagrece. Se você controla a glicose alta, você controla a diabetes e a controla sem medicamento. Agora, o fungo candidíase. O fungo candidíase é um parasita oportunista que vive da glicose. Onde há mais infecções por fungo? Bem, em qualquer corpo, onde mais fungo vai haver dentro do corpo, será em um corpo que tenha alta glicose. Onde vive o fungo, onde ele gosta de viver, ele gosta de lugares úmidos, quentes, ou seja, não gosta do frio e de lugares escuros. Os fungos, observem qualquer fungo que esteja crescendo em sua casa ou nos arredores de sua casa. Os fungos sempre buscam o local úmido. Os fungos não gostam de locais secos, porque eles dependem da umidade para se reproduzirem. Os fungos sempre preferem locais quentinhos. Onde é que há mais fungos? Bem, no trópico, nos lugares onde há calor. Você vai ao Polo Norte, não vai encontrar um único fungo, porque os fungos não toleram o frio. E outra coisa é que os fungos gostam de lugares escuros. Quando você vê um fungo, sempre o verá crescendo em um lugar onde não recebe luz. Se receber luz, na verdade, a luz solar mata os fungos. Se você tivesse um fungo em uma unha do pé e colocasse o pé ao sol por 10 minutos todos os dias, em uma semana você já não teria mais fungos. Por quê? Porque a luz do sol tem raios ultravioleta e isso mata os fungos. Os fungos não toleram a luz, são como criaturas da noite, assim como os vampiros. Então, basicamente, as características para que um fungo cresça muito são ter muita glicose, que é o que acontece com a pessoa com sobrepeso e com a pessoa que é diabética. E também precisa ter as características de um ambiente úmido, quente e escuro. O que acontece? Porque o fungo ataca muito a vagina, ataca muito o intestino, ataca muito as fossas nasais e causa sinusite e enxaqueca? Precisamente porque as fossas nasais, a vagina e o intestino têm as características de serem úmidos, quentinhos e escuros. O fungo candidíase ataca mais nas mucosas, porque a mucosa é úmida, as mucosas da boca, as mucosas vaginais, a mucosa intestinal, tudo isso é bem úmido, bem quente e bem escuro. Então saiba que ninguém pode emagrecer e permanecer, tendo perdido peso se tiver muito fungo, porque o fungo candidíase produz 78 toxinas distintas que já foram descobertas dentro do corpo. Isso torna o corpo tão ácido e tão baixo em oxigênio que a pessoa não consegue emagrecer ao longo dos anos. Se você está tendo desejos de comer doce, pão, farinha ou o que quer, especialmente à noite, coceiras na pele, sinusite, enxaqueca, fluxo vaginal, dor ao ter relações sexuais, seu corpo está infectado com o fungo candidíase, busque ajuda, procure dentro do livro O Poder do Metabolismo U-Send, do livro Diabetes Sem Problemas. Se tiver um de nossos centros perto, você pode solicitar. Eles enviam o tratamento até por correio, mas se não, entre nos sites que temos, porque às vezes podemos enviar até para outros países. É necessário um tratamento para limpar isso. Se você não limpar seu fungo, dificilmente conseguirá controlar a diabetes e dificilmente conseguirá emagrecer. A boa notícia é que quando você limpa o corpo de fungo, todos os problemas desaparecem. A sinusite, a enxaqueca, os gases, o cansaço, a depressão, muitas coisas se resolvem e isso eu comento porque a verdade sempre triunfa. Aqui me despeço com meu amiguinho, candidato